Você tem uma ideia brilhante, mas não sabe por onde começar? Já tentou empreender e se frustrou no meio do caminho? Ou ainda está preso ao plano perfeito que nunca sai do papel? Então este vídeo é para você. Hoje, vamos descobrir os maiores ensinamentos de A Startup Enxuta, de Eric Ries, um livro que virou bíblia para empreendedores modernos, inovadores, criadores e todos que querem tirar ideias do papel sem desperdiçar tempo, dinheiro e energia. Fica comigo até o final e aprenda como pensar como uma startup, mesmo sem ser uma. Você vai ver que empreender pode ser mais simples do que parece. Quando você aprende a errar rápido, aprender mais e crescer com propósito. Parte 1. A Startup Enxuta, transformando ideias em inovação real. Imagine um mundo onde ideias promissoras deixam de morrer no papel e se transformam em empresas inovadoras, sustentáveis e de impacto real. Esse mundo existe e Eric Ries nos guia até ele com a proposta revolucionária da Startup Enxuta. Capítulo 1. Começo. A era do empreendedorismo moderno. Nos últimos anos, o empreendedorismo deixou de ser uma aventura restrita a poucos visionários e passou a ser uma ferramenta estratégica usada por pessoas comuns em todo o mundo. Eric Ries começa sua jornada explicando que uma startup não é apenas uma empresa em fase inicial. É uma instituição humana voltada para criar algo novo em condições de extrema incerteza. Ele desmistifica a ideia de que o sucesso vem de um plano de negócios bem escrito ou de uma intuição genial. Em vez disso, Ries apresenta uma nova forma de pensar: testar rapidamente, aprender com os erros e evoluir. Ele viveu isso na pele, em sua própria startup, IMVU, e aprendeu, às vezes da forma mais dura, que o desperdício de tempo e recursos mata a inovação. Capítulo 2. Definindo o que é uma startup. Você pode estar começando um negócio na garagem ou liderando um projeto dentro de uma multinacional. Se estiver lidando com incertezas e criando algo inovador, você está gerenciando uma startup. Ries amplia nossa visão. Não importa o setor ou o tamanho. O espírito da startup está na busca constante por aprendizado validado. Ele reforça que toda startup precisa de uma base sólida, e essa base se chama inovação contínua. É preciso abandonar a velha mentalidade de construir primeiro, vender depois. O novo caminho é construir, medir e aprender, e repetir esse ciclo com rapidez e precisão. Capítulo 3. Aprendizado. Validado. Este é o coração do método Lean Startup, o aprendizado validado. Não se trata de opiniões, achismos ou sorte. É um processo científico para descobrir o que realmente funciona no mercado. Ries mostra que, em vez de construir um produto cheio de funcionalidades, devemos começar com a versão mais simples e funcional, o MVP, Produto Mínimo Viável. Essa primeira versão serve como um experimento. A ideia é colher dados reais sobre como os usuários interagem com o produto. E com esses dados, tomamos decisões baseadas em evidências, não em ego ou intuição. Aprender se o produto atende às necessidades do cliente é mais importante do que entregar um produto perfeito desde o início. Capítulo 4. MVP. Produto Mínimo Viável. Construir um MVP é mais do que economizar dinheiro. É sobre aprender o mais rápido possível, com o menor esforço possível. Ries compartilha histórias de empresas que começaram com versões extremamente simples de seus produtos e, mesmo assim, conseguiram insights valiosos. Ele destaca um ponto essencial: o MVP não é uma versão ruim do produto final. É uma ferramenta de aprendizado. É a forma mais rápida de testar uma hipótese central sobre o negócio. Às vezes, pode ser um vídeo explicativo, um formulário de inscrição, ou até mesmo um protótipo manual. O importante o MVP é o início do diálogo com o cliente. Capítulo 5. Medir para crescer. Depois de lançar o MVP, vem a parte crítica: medir.
Mas medir o quê? Ries apresenta o conceito de métricas acionáveis, aquelas que realmente ajudam a tomar decisões. Diferente das métricas de vaidade, como o número de curtidas ou downloads, as métricas acionáveis mostram o impacto real das ações. O autor sugere o uso do funil de conversão como ferramenta de análise, como os usuários descobrem, interagem e compram seu produto. Cada etapa desse funil oferece oportunidades de melhoria, e essas melhorias devem ser feitas com base em dados reais, não em suposições. Capítulo 6. Contabilidade da inovação. Como saber se sua startup está evoluindo? Ries propõe a contabilidade da inovação, uma maneira de medir o progresso real. Isso envolve 3 etapas: estabelecer a linha de base, ajustar e melhorar o MVP com base em dados, decidir entre pivotar ou perseverar. Esse processo é essencial para evitar que startups fiquem presas a ideias que não funcionam. É como colocar a empresa no divã, analisar friamente seus resultados e decidir se é hora de mudar o rumo. Capítulo 7. O momento de pivotar. Pivotar é mudar de direção mantendo o mesmo aprendizado. É uma das decisões mais difíceis e mais importantes em uma startup. Eric Ries compartilha exemplos de empresas que pivotaram e encontraram sucesso justamente por terem coragem de mudar. Ele descreve vários tipos de pivotagem: de produto, de cliente-alvo, de plataforma, de modelo de receita, entre outros. O ponto central é: pivotar não é fracassar, é aprender, é adaptar-se, é sobreviver. Capítulo 8. Lançamento contínuo e iteração rápida. Esqueça grandes lançamentos anuais. O mundo das startups pede lançamentos contínuos. Atualizações frequentes, testes A/B constantes, melhorias semanais. O ciclo Build, Measure, Learn deve rodar rápido, muito rápido. Ries compara startups a carros de corrida, ajustes milimétricos, testes constantes e foco total na performance. As empresas que adotam esse modelo aprendem mais rápido, erram mais cedo e acertam com mais precisão. Capítulo 9. Crescimento orientado. Toda startup precisa crescer, mas crescer de forma sustentável. Ries apresenta 3 mecanismos de crescimento. Crescimento por viralidade. Os clientes trazem novos clientes naturalmente. Crescimento pago, investimento em publicidade e marketing com retorno positivo. Crescimento pelo engajamento, retenção forte e recorrência. Entender qual modelo se aplica ao seu negócio é essencial para traçar estratégias eficazes e escalar sem se perder. Capítulo 10. Intraempreendedorismo, startups, dentro de grandes empresas. A metodologia da startup enxuta também funciona dentro de grandes corporações. Ries explica como aplicar os mesmos princípios em times pequenos e ágeis dentro de empresas consolidadas. Esses times atuam como startups independentes, têm autonomia, foco em inovação e metas próprias. O desafio está em equilibrar a liberdade criativa com a necessidade de resultados concretos. Capítulo 11. Inovação. Sustentável. Startups não são apenas sobre ideias novas, são sobre inovações sustentáveis. O livro encerra reforçando que a verdadeira revolução acontece quando conseguimos integrar inovação com responsabilidade, aprendizado com crescimento e agilidade com visão. Ries nos mostra que o caminho do empreendedorismo moderno é científico, prático e humano, e que, ao colocar o aprendizado validado no centro de tudo, qualquer pessoa pode criar algo significativo. Capítulo 12. Pivotar com precisão. A arte da escolha certa. Imagine estar numa encruzilhada. Você colheu dados, lançou seu MVP, ouviu os clientes, mas ainda sente que algo não encaixa. Pivotar ou perseverar? Eric Ries aprofunda esse momento crucial. Pivotar exige coragem, exige humildade,
É o momento em que o empreendedor precisa admitir que aquele caminho não está levando ao resultado esperado, mas que os aprendizados obtidos são válidos. Ries compartilha exemplos impactantes, como o do Twitter, que nasceu de um projeto fracassado chamado Odell. O que transformou o erro em sucesso foi a capacidade de enxergar um novo rumo com base no que foi aprendido. Ele nos lembra: um bom pivot é guiado por dados, não pelo desespero. Capítulo 13. Ciclos curtos, acelerando com segurança. O tempo é o maior ativo de uma startup. Mas não se trata apenas de velocidade, e sim de velocidade com direção. É aqui que Ries introduz o conceito de loop de feedback rápido, também chamado de Build, Measure, Learn Loop. A meta é encurtar o ciclo entre a ideia e a aprendizagem. Quanto mais rápido conseguimos testar hipóteses, medir resultados e aprender, mais chances temos de acertar o produto e atender o cliente. Empresas que dominam essa lógica conseguem se adaptar ao mercado em tempo real, enquanto outras ainda estão presas na fase de planejamento. Ries reforça: não se trata de fazer mais rápido o que não deveria ser feito, é sobre fazer certo e rapidamente. Capítulo 14. O valor do fracasso. Rápido. Fracassar nunca é agradável, mas no universo das startups, fracassar rápido e barato é melhor do que insistir no erro por muito tempo. O autor defende que o fracasso faz parte do processo de aprendizado, e quanto mais cedo descobrimos que uma ideia não funciona, menos dolorosa será a queda. Ele ensina como criar testes rápidos, com menos investimento e com retorno mais eficaz de informações. Essa mentalidade protege a startup do maior inimigo de todos, o desperdício. Capítulo 15. A importância da cultura. Lean. Agora o foco se volta para dentro da organização. Não basta aplicar a metodologia como uma checklist. É preciso criar uma cultura Lean, uma forma de pensar, agir e decidir em todos os níveis da empresa. Empresas que vivem essa cultura valorizam o aprendizado contínuo, incentivam a experimentação e dão autonomia às equipes. Ries mostra como líderes podem estimular essa mentalidade, criando um ambiente onde errar é permitido, desde que o erro seja uma fonte de melhoria. Capítulo 16. Inovação contínua. O combustível das startups que sobrevivem. Chegar ao mercado não é o fim da jornada, é o começo de uma nova fase. Neste capítulo, Ries aprofunda o conceito de inovação contínua, o motor que mantém a startup viva e relevante. Ele mostra que a inovação não pode ser tratada como um evento especial dentro da empresa. Deve ser uma prática recorrente, sistemática. É isso que transforma startups em empresas resilientes e adaptáveis. São elas que não apenas sobrevivem, mas dominam seus mercados. Capítulo 17. Criando uma estrutura de time eficiente. Quem compõe o time de uma startup faz toda a diferença. Eric Ries explica como montar times enxutos, multifuncionais e com foco total no cliente. Ele defende a descentralização. Cada equipe deve ter poder de decisão, clareza de metas e feedback direto dos clientes. Os melhores times são aqueles que têm liberdade para experimentar e são responsabilizados pelos resultados. Transparência, agilidade e propósito comum são os pilares dessa estrutura. Capítulo 18. Como usar métricas com sabedoria. Voltamos ao tema das métricas acionáveis, mas agora com uma lente mais estratégica. Ries aprofunda como usá-las para a tomada de decisões mais robustas. Ele alerta contra os perigos das métricas de vaidade, aquelas que parecem impressionantes, mas não dizem nada sobre o crescimento real do negócio. O autor defende o uso de métricas como CAQ, custo de aquisição de clientes, LTV, valor de vida do cliente, taxa de conversão, churn e tempo de ciclo, mas sempre contextualizadas. O número sozinho não vale nada.
O que importa é o que ele significa e como afeta a tomada de decisão. Capítulo 19. Gestão Lean em escala. E se sua startup crescer? O que fazer quando ela deixa de ser uma equipe pequena e se transforma numa empresa de verdade? Aqui, Rees mostra como os princípios Lean continuam válidos, mas precisam ser adaptados à complexidade de uma organização maior. Ele fala sobre sistemas de gestão adaptativa, OKRs, objetivos e resultados-chave, e estruturas que mantêm a agilidade mesmo em times grandes. Startups que crescem sem perder a mentalidade Lean são raras, mas existem. O segredo está em manter o espírito empreendedor vivo, mesmo sob camadas de processos. Capítulo 20. A Revolução Empreendedora. O livro se aproxima do fim, com uma mensagem poderosa. Estamos vivendo uma revolução silenciosa. O empreendedorismo deixou de ser um estilo de vida alternativo para se tornar uma habilidade essencial. Eric Ries acredita que a mentalidade Lean pode mudar o mundo, não apenas os negócios. Ela pode ser aplicada na educação, no setor público, em ONGs e em qualquer projeto que lide com incerteza e inovação. Empreender para ele é mais do que abrir empresas. É criar impacto, resolver problemas reais e construir o futuro com coragem e propósito. Conclusão: o legado da startup enxuta. Na conclusão, Eric Ries nos lembra que a verdadeira inovação começa com uma pergunta: o que posso aprender agora que vai me levar mais longe amanhã? A startup enxuta não é um manual, é um convite, um chamado para liderar com consciência, aprender com rapidez, errar com inteligência e construir com propósito. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de aplicar. Ensinamentos principais do livro, em formato resumido e direto. Startup é um experimento, não uma versão menor de uma empresa grande. O objetivo de uma startup não é crescer logo de cara, é validar uma ideia, testar hipóteses, aprender rápido e só depois escalar com segurança. Construa, meça, aprenda. O ciclo que transforma ideias em produtos reais. Você não precisa esperar tudo estar pronto. Crie o mínimo viável, MVP, coloque em teste, colete feedback real e aprenda o que realmente importa. Métricas certas importam mais que números bonitos. Curtidas, visualizações e downloads podem enganar. Foque em métricas acionáveis. Elas mostram se as pessoas realmente usam, pagam e voltam. Fracassar rápido é melhor que insistir no erro. Em vez de gastar meses ou anos com algo que ninguém quer, erre rápido e barato. Aprenda com isso. Mude o rumo. Isso se chama pivotar e é uma das armas mais poderosas de uma startup. Inovação é processo, não sorte. Empresas que inovam o tempo todo não dependem de gênios. Elas constroem sistemas que incentivam a criatividade, testam ideias e aprendem com cada passo. Lean não é fazer mais com menos. É fazer o certo, no tempo certo. A metodologia Lean ensina a cortar desperdícios, mas sem sacrificar qualidade ou visão. O foco está em gerar valor real para o cliente com cada ação. A mentalidade vale mais que a metodologia. A verdadeira mudança acontece quando o time todo adota o pensamento enxuto. Não é só uma técnica, é uma nova forma de pensar, decidir e liderar. Síntese dos principais temas e mensagens. A Startup Enxuta apresenta uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de produtos e gestão de startups, enfatizando a importância da experimentação contínua, validação de hipóteses e aprendizado. Validado. Eric Ries propõe que empreendedores devem lançar produtos mínimos viáveis, MVPs, para testar suas ideias no mercado real, coletar feedback dos clientes e iterar rapidamente com base nas informações obtidas. O objetivo é reduzir o desperdício de recursos e aumentar as chances de sucesso ao focar no que realmente agrega valor ao cliente.
Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Embora o livro não seja uma narrativa ficcional com personagens tradicionais, Ries compartilha experiências de empreendedores e empresas que aplicaram os princípios da startup enxuta. Um exemplo notável é o da empresa IMVU, cofundada por Ries, que enfrentou desafios significativos ao tentar lançar um produto complexo sem validação prévia. Ao adotar o método enxuto, a empresa passou a lançar versões simplificadas do produto, aprender com o feedback dos usuários e ajustar sua estratégia conforme necessário, resultando em melhorias significativas no produto e no modelo de negócios. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. Estilo de escrita de Ries é direto e instrutivo, combinando conceitos teóricos com exemplos práticos. Ele utiliza uma linguagem acessível para explicar ideias complexas, tornando o conteúdo compreensível para leitores com diferentes níveis de experiência em negócios e empreendedorismo. A estrutura do livro é lógica, guiando o leitor desde a concepção de uma ideia até a escalabilidade do negócio, sempre reforçando a importância do ciclo construir, medir, aprender. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O livro ressoa emocionalmente com empreendedores que enfrentam a incerteza e os desafios de lançar um novo produto ou serviço. Ao compartilhar histórias reais de fracassos e sucessos, Ries humaniza o processo empreendedor, mostrando que erros são oportunidades de aprendizado. Essa abordagem encoraja os leitores a adotarem uma mentalidade de crescimento, onde o fracasso é visto como uma etapa natural no caminho para o sucesso. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. O livro é bem estruturado, com capítulos que se complementam e reforçam os conceitos principais. O ritmo é consistente, mantendo o leitor engajado ao intercalar teoria e prática. No entanto, alguns leitores podem achar certas partes repetitivas, especialmente quando Ries reforça os mesmos conceitos em diferentes contextos. Apesar disso, essa repetição pode ser útil para consolidar o entendimento dos princípios fundamentais. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário à startup. Enxuta é uma leitura essencial para empreendedores, gestores de produto e qualquer pessoa interessada em inovação e desenvolvimento ágil. O livro oferece uma metodologia prática para lidar com a incerteza e construir produtos que realmente atendam às necessidades dos clientes. Embora algumas ideias possam parecer intuitivas, Ries fornece uma estrutura clara para implementá-las de forma eficaz. No contexto da literatura de negócios e empreendedorismo, o livro se destaca por sua aplicabilidade e relevância contínua. Conclusão e opinião sincera a startup. Enxuta oferece insights valiosos sobre como lançar e gerenciar produtos em ambientes incertos. A ênfase na experimentação, feedback do cliente e iteração rápida é particularmente relevante no cenário atual de negócios em constante mudança. Embora o livro possa se beneficiar de uma edição mais concisa para evitar repetições, seus ensinamentos são fundamentais para qualquer pessoa envolvida em inovação. Recomendo fortemente a leitura para aqueles que buscam uma abordagem prática e eficaz para o desenvolvimento de produtos e gestão de startups. Nota 4,5 de 5 Ultra agora. Me diz, quantas ideias incríveis você já teve, mas nunca tirou do papel? Talvez o que estava faltando era esse empurrão. Agir de forma enxuta, inteligente e com propósito. Comece pequeno. Teste logo, aprenda sempre, cresça com o que funciona. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, compartilha com alguém que também precisa dessa virada de chave e comenta aqui embaixo
Qual dessas lições mais te impactou? E se quiser mais resumos de livros transformadores como esse, já segue o canal. Por aqui, a gente lê muito para te entregar só o melhor. Nos vemos no próximo vídeo.